Olá, sejam bem-vindos ao canal Marajoando Cultural. Eu me chamo Luiz e hoje nós fazemos o nosso 8º vídeo sobre os candidatos e candidatas às prefeituras pelo Marajó. Hoje vamos falar do município de Afuá, que tem 3 candidatos à prefeitura do município. Se você já gostou desse tema, peço para que você curta, comente e se você gostar, compartilhe com amigos, familiares que queiram se interessam pela política de Afuá. Esse ano, Afuá tem 3 candidatos, que são Parral Lacerda, pelo União Brasil, Júnior Borges, pelo PT, e o Sandro Cunha, pelo MDB. Então vamos falar resumidamente dos dados declarados, em seguida alguns pontos que podem ser fortes e pontos críticos de cada candidato. Claro, você deve olhar nos planos de governo, analisar se cada candidato tem a ver com o que o seu município precisa, a sua família, enfim, o coletivo de Afuá. Vamos começar por Parral Lacerda, do União Brasil. Ele tem 41 anos, tem o ensino médio completo e é declarado como agente administrativo. É natural de Macapá, a capital amapaense vizinha de Afuá. Vem pela coligação O Povo Unido por um Afuá Melhor, composta pelos partidos Solidariedade União Brasil, que é o seu partido, e o PSB. Parral Lacerda está iniciando como candidato a prefeito na política municipal de Afuá. O seu candidato a vice-prefeito é Eduardo Barros, também pelo União Brasil. Ele tem 64 anos e tem o ensino fundamental completo. A ocupação está colocada como outros de uma forma mais genérica e ele é natural do município de Afuá. Também está estreando, vindo pela primeira vez como candidato pelo município. O outro candidato é Júnior Borges, do PT. Ele tem 36 anos, portanto um candidato mais jovem, tem ensino médio completo e também declara suas ocupações como outros. Vem pela Federação Brasil da Esperança, sem coligação, portanto uma chapa pura da Federação Brasil da Esperança, que é composta pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV, o Partido Verde. Ele concorreu apenas em 2020, mas teve a sua candidatura inapta, naquela altura como candidato a vereador. O seu vice é Irineu Padilha, também do PT, com 35 anos, portanto é uma chapa jovem dentro da política aqui de Afuá. Ele tem ensino médio completo, é agricultor e é natural de Macapá, no estado do Amapá. Ele veio como candidato em 2020 e foi eleito. E agora a gente tem Sandro Cunha, que é o candidato do MDB, tem 48 anos, é o candidato com indicação do prefeito Mazinho Salomão, portanto seria essa continuidade. Ele tem o ensino superior completo, é professor do ensino fundamental, ele é natural de Afuá e vem pela coligação Unidos por Afuá, que é composta pelo MDB, pelo PSD e pela Federação PSDB e Cidadania, além do PP. Sandro Cunha foi vice de Mazinho Salomão no último mandato, apenas do último, por isso que ele pode concorrer, mas ele já tinha sido vice de um outro prefeito chamado Edildo Pinheiro, então ele já tem essa experiência quanto vice-prefeito, mas não como prefeito titular. O seu candidato a vice é Nilton Paz, de 54 anos, na chapa pelo PSD. Tem ensino superior incompleto, declarado como empresário, é natural do município de Portel e já foi candidato diversas vezes. Em 2004 foi eleito, em 2016 também foi eleito, no caso vereador, em 2012 ele foi eleito também como vereador, em 2016 ele foi eleito novamente como vereador. Já em 2020 ele teve a sua candidatura também a vereador cassada, mas ele tem essa longa trajetória aqui do Legislativo de Afuá. Agora vamos falar alguns pontos que podem ser positivos e pontos críticos quanto ao voto de cada candidato. Lembrando mais uma vez, se você quiser saber com relação aos planos de governo, leia, estão todos no site do TSE e acompanhe a candidatura. Esses dados são dados breves, não fazem você definir, mas ajudam a conhecer os candidatos. Primeiro sobre Parral Lacerda, que é o candidato do União Brasil. O primeiro ponto forte quanto política de votos colocaria o apoio do ministro do Turismo, Celso Sabino, que é ministro do governo federal, independente da qualidade do político. Aqui eu falo quanto peso político, então
esse é o apoio mais de peso que o Parral Lacerda recebe. Acho que também se colocar como novo, né, como uma novidade diferente do que está, então se colocar como essa alternativa, batendo no vice-prefeito, no atual prefeito, para tentar crescer. Se é novo ou não, você acompanha e tira suas conclusões, mas se coloca como tal, eu acho que isso é uma projeção positiva se alguém buscar uma alternativa diferente do que já está. Outro ponto que eu acredito que vai ser positivo, está sendo, é a comunicação de Parral Lacerda. No Instagram ele tem cerca de 2.715 seguidores na última análise, então um número bastante significativo. No Facebook também cerca de 5.900 na página, então uma mobilização bem feita, justamente isso que eu estou falando, a estratégia de bater na atual gestão, buscando um crescimento como a principal alternativa. Então deve ser a estratégia do Parral Lacerda, pelo que a gente observa nas redes sociais. Agora, pontos que podem ser negativos, eu acho que é dividir votos, principalmente com Júnior Borges, antes das candidaturas serem efetivadas. A gente tem vários momentos do outro candidato, que é o candidato do PT, e Parral Lacerda juntos, né, como oposição ao atual prefeito e a quem vinha como continuidade. Então era como se eles viessem junto, se imaginava até que um vinha como titular e outro como vice, mas nas vésperas cada um lançou a sua própria candidatura. Então acredito que dentro dessa oposição eles devem dividir o voto. Isso pode ser um ponto crítico da candidatura de Parral Lacerda. Outro ponto que eu colocaria aqui como ponto crítico é em relação a se colocar sempre como ponto crítico, aquele que critica muito, né? Então parece aquela candidatura mais raivosa, que se não tiver o cuidado de colocar as suas propostas, parece que mais critica do que propõe. Então acho que também é uma estratégia que faz sentido para ele, mas que pode ser perigosa em algum momento. O outro ponto é, de fato, de ser um estreante, né? Ele pode se colocar como novo, mas aí também não tem o legado político, essa experiência, pode trazer de outro tipo de administração, mas é diferente de uma gestão executiva no município. Então, colocaria também como ponto crítico. Agora, falando de Júnior Borges, candidato do PT, pontos positivos. Eu acho que esse fator jovem, né, se colocar como juventude da ala trabalhadora, então isso sempre vai ser colocado como um fator positivo dentro da campanha, independente do peso que cada candidato consegue executar dentro do município. Então, o fator juventude acredito que deve ser considerado num balanço de política. Outro ponto é se colocar como uma alternativa. Para quem não concorda com a atual gestão e a continuidade e com a oposição do Parral Lacerda, Júnior é essa alternativa que também faz oposição à atual gestão. E a comunicação do Júnior, embora menor que dos demais, eu acho também que está sendo positiva. No Instagram, por exemplo, ele tem cerca de 1.381 seguidores e no Facebook cerca de 4.900 seguidores. Então, uma comunicação bastante significativa de uma candidatura que não tem uma coligação gigante, grandes orçamentos. Então, acho que é uma comunicação que está dentro daquilo do considerável, do esperado, colocaria como positivo. Também, como ponto negativo, colocaria a falta desse legado político, dessa trajetória que muitas vezes é colocado dentro da campanha, né, e trazendo muita gente para o seu lado. Colocaria também de dividir o voto com Parral Lacerda, os votos, pela mesma razão que eu falei anteriormente. Então, parecia muito que eles vinham como uma chapa única e às vésperas dividiram. Então, eu acho que grande parte dos eleitores foram ou para um lado ou para outro. Então, isso deve ser um ponto crítico dessa candidatura. Além do fato de ter sido cassado quanto à sua candidatura na eleição passada. Independente do processo, alguns candidatos adversários podem utilizar isso como um ponto negativo do Júnior Borges. Agora, o Sandro Cunha, que é o candidato do prefeito, candidato colocado como essa continuidade, ele tem o apoio do prefeito, né? O Mazinho Salomão, que foi eleito mais de uma vez, então um candidato que tem um grande apelo popular no município. Então, isso é um ponto que deve ser forte dentro da candidatura do Sandro Cunha, além do apoio que ele recebe do Jader Filho, do presidente do PSD, enfim, vem recebendo alguns apoios de candidaturas do Estado, uma força que a gente não sabe o quanto se reflete dentro de votos e tal, mas que eles utilizam muito dentro da comunicação. Mas aí também coloca muito na propaganda o trabalho do atual prefeito, do qual ele era vice. Então ele deve utilizar, além desses apoios, esse legado de obras, entregas,
que são muitas delas conveniadas, outras de iniciativa mais municipal mesmo, mas que sempre os candidatos à reeleição ou candidatos à continuidade, como é o caso do Sandro Cunha, utiliza muito. Então, o fator de colocar como continuidade, para quem concorda, pode ser também um ponto forte. Além da comunicação do Sandro Cunha, que também é positiva, a meu ver, quanto estratégia. No caso, os 3 candidatos de Afuá têm uma boa estratégia de comunicação. O Sandro Cunha é o segundo em número de seguidores. O Parral Lacerda tem mais seguidores do que o Sandro Cunha. Então, isso deve colocar esse fator de comunicação como ponto acirrado, né? E no Facebook, o Sandro Cunha tem cerca de 5.500, então uma comunicação também forte, e isso deve ser um ingrediente a mais nessa disputa. Agora, pontos negativos do Sandro Cunha, eu colocaria o equilíbrio, né, dos demais candidatos. Então aqui a gente não tem um prefeito disputando com demais candidatos, a gente tem um vice-prefeito que se coloca também, acaba em alguma medida como uma alternativa mais jovem, né? Então ele vai disputar mais acirradamente com os demais candidatos, então e não tem uma hegemonia aqui, está muito buscando conquistar. Uma oposição somada, a gente não sabe o quanto Sandro Cunha e Júnior vão dividir, mas o quanto que eles podem focar na oposição do Sandro Cunha, que é o representante da atual gestão, tanto que o Parral bate mais na candidatura do Sandro Cunha do que do Júnior. E outro ponto negativo, eu acho que é representar a continuidade para quem não concorda e não acha positiva a gestão de Mazinho Solomão. E nas gestões a gente sempre sabe que tem as denúncias, tem as questões de atenção dentro dos governos, né, de transparência, de uma série de questões, e que o Sandro Cunha, ao se colocar como continuidade, também vai carregar esses pontos negativos que, obviamente, os outros candidatos não possuem. Então, colocaria como ponto crítico também. Então, esses são os pontos, são pontos breves, e você vai buscar mais informações próximas aos candidatos na hora de escolher. Se você já tiver escolhido, deixa aqui nos comentários, ou qual outros pontos você comentaria além desses que eu trouxe. Esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau, tchau!